Olá pessoal, meu nome é Michel Leopoldo, sou estudante do curso de Administração na Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC. Eu e meus colegas Larissa Soares e Milton Costa fizemos um trabalho para a disciplina de Organização, Sistemas e Métodos, ministrada pelo docente Amarildo José Moretti. Neste trabalho iremos abordar sobre o fluxograma. O que é o fluxograma? Quais os símbolos de um fluxograma? Quais são os tipos de fluxograma? Como criar fluxogramas? Qual é a função do fluxograma? O fluxograma é uma ferramenta de representação gráfica onde etapas são organizadas de forma sequencial. Ou seja, é um diagrama. As etapas de um fluxograma podem definir um projeto, processo, sistema, fluxo de trabalho ou estudo. Para que isso aconteça, é preciso usar símbolos indicativos, daí o aspecto gráfico. Os fluxogramas são usados para documentar processos de trabalho desde os anos 20. No entanto, a sua expansão foi a partir dos anos 30. Os responsáveis por sua popularização foram os engenheiros Frank e Lillian Gilbert. Durante a década de 40 e os demais anos que vieram, os fluxogramas sofreram adaptações para diferentes processos e cenários. Por exemplo, um grande famoso adepto dos fluxogramas foi Kaoru Ishikawa. Ele considerou a aplicação dessa ferramenta uma das principais formas de controle de qualidade já criadas até o momento. Dentro das 7 ferramentas de qualidade, o fluxograma é um dos mais conhecidos. Suas ideias defendem simplificar e racionalizar os processos de trabalho. Além disso, facilitar o entendimento daqueles que o utilizarão. Para isso, uma imagem que representa o processo é estruturada a partir do uso de símbolos gráficos. Os símbolos têm por objetivo representar cada atividade a ser feita, bem como suas obrigatoriedades e correlações. Então, quais são os símbolos de um fluxograma? A simbologia dos fluxogramas é, sobretudo, uma representação gráfica de como o processo deve se orientar e deve ser executado. Portanto, há vários símbolos e sua divisão se dá em representativos operacionais, de ramificação e controle de fluxo, entrada e saída, armazenamento de arquivos e informações e processamento de dados. No entanto, é preciso lembrar que o objetivo central do fluxograma é definir uma comunicação clara e coesa a respeito de um processo em avaliação. Dessa forma, há 8 símbolos básicos que cumprem as principais ações de um processo, que são eles: ação ou processo, decisão, conector, atraso, entrada e saída de dados, fluxo, extração, começo e fim. Em resumo, se você for usar símbolos muito diferentes que apenas parte de sua audiência entenda, há uma grande chance de que você falhe na comunicação. Portanto, deixe sempre as coisas simples. Simples é mais. Então, quais são os tipos de fluxogramas? Cada fluxograma diz respeito a um processo ou sistema específico. Tudo começa com a entrada de dados ou materiais no sistema, rastreando assim todos os processos precisos para converter a entrada em sua forma final de saída. Dessa forma, os símbolos mostram os processos que ocorrem, quais ações são executadas em cada etapa e a relação entre várias outras etapas. Segundo Sternecht, grande cientista, que em seu livro Gerenciamento de Incidentes Críticos, publicado em 2003, devemos basear o conceito de controle de fluxo em 4 principais tipos de fluxogramas, que são eles de dados, que mostra as estações em que os dados são transmitidos dentro do sistema, de documentos, objetiva e apresenta o controle de fluxo de documentos através de componentes de um sistema, do próprio sistema, representa o fluxo que os dados percorrem em direção e entre elementos dentro desse sistema, e de programas que fazem controles internos de aplicativos em um sistema. Os fluxogramas podem, por exemplo, ter diferentes níveis de detalhe, conforme preciso for, sendo então desde uma visão geral de alto nível de um sistema inteiro até um diagrama detalhado de um processo de componente em um sistema maior. De forma fundamental, ele mostra a estrutura do processo ou do sistema,
rastreia o fluxo de informação e trabalha com elas. Além disso, destaca os principais pontos de processamento e decisão. A título de visualização, quando trabalhamos com fluxogramas, podemos dividir entre eles 4 modelos, que são eles: o fluxograma funcional, uma grande eficácia para demonstrar as relações entre os fluxos de processos de negócio e os departamentos responsáveis pelos mesmos. É muito útil, por exemplo, para processos que não se completam em uma única área. Dessa forma, indicando os responsáveis por cada etapa do processo e permitindo identificar problemas que acontecem quando os processos passam de uma área para outra, ou seja, os gargalos. O fluxograma vertical, muito usado em atividades de melhoria, ele permite ver as relações entre atividades, pontos de decisão, inspeção, loops de retrabalho e sua complexidade. Antes de tudo, comece pelo nível mais alto, depois adicione os detalhes. O diagrama de blocos é um modelo bem simples, também conhecido como fluxograma linear. Ele consiste em blocos se privando do uso de pontos de decisão. Apresenta apenas a sequência de desenvolvimento de um certo processo. Ou seja, é um checklist gráfico. Use ele, por exemplo, em instruções de trabalho simples ou fluxo que tem cenários mais macro. Fluxograma de processo simples. Seu sistema consiste em blocos que comportam diferentes pontos de decisão. Ou seja, sua representação gráfica indica a sequência do funcionamento lógico em processos de baixa dificuldade que, por exemplo, eles dependem de uma condição específica para fazer uma tarefa pontual. Como criar fluxograma? Antes de começar a fazer um fluxograma, você precisa primeiro escolher o lugar. Portanto, você pode, por exemplo, usar plataformas específicas, softwares computacionais ou até mesmo à mão, conforme o seu uso. Porém, há 6 passos para fazer um fluxograma básico. Primeiro, defina o processo. Decida qual processo será mapeado e esquematizado. Em geral, os processos mais problemáticos ou de maior volume são os escolhidos. Isso porque há mais espaço para mensurar e melhorar. Aqui você pode escolher, por exemplo, usar o CIPOC para definir fronteiras deste processo a ser mapeado. Segundo, determine um escopo. O que você quer atingir? Mapeie e então defina a resposta para essa pergunta conforme o início e fim do projeto. Seu nível de importância, se precisa de menos ou mais detalhes. Além de tudo isso, considere a quem esse fluxograma se destina. Também, o que você poderá tirar de informações durante o processo de aplicação. Em seguida, escolha um modelo que dê maior destaque para a informação que você quer destacar. Terceiro, debata e liste as ideias dos colaboradores. Junto com os outros envolvidos no processo e na produção do fluxograma, analise de qual forma cada atividade deve ser feita. Então, elenque sua importância para que a definição da sequência lógica seja compreensível e de fato ajude o processo. Isso cai muito bem dentro do responsograma. Quarto, organiza as atividades em sequência, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Com as atividades analisadas e as melhores execuções definidas, liste elas. Colar post-its em um quadro branco ou até mesmo flipcharts poderá até ser útil para fazer o fluxograma inicial. Isso porque a equipe pode movimentar eles ou adicionar ou remover novas etapas, né? Não comece a fazer ele no computador, pois esse procedimento aí já é para a versão final do processo. Quinto, define e desenhe os símbolos referentes às atividades e as setas para orientá-las. Com base na simbologia já explicada antes, defina qual é a melhor para cada etapa e de que forma ela ajuda na sequência lógica e fácil de compreensão do fluxograma do processo. De forma geral, os símbolos básicos de um diagrama de blocos são mais indicados.
No entanto, procure adaptar e adequar os seus fluxogramas às noções oficiais. Ao ver o ponto de decisão ou até mesmo divisão do processo, siga o caminho por vez até completar ele. No entanto, se a equipe não tiver o conhecimento preciso sobre o processo para completar uma das seções ou das ações do processo como um todo, anote então esse ponto para poder completar ele mais tarde. E por fim, o sexto, revise o fluxo acabado. Confirme seu fluxograma passando por todas as etapas e atividades em conjunto com a equipe de desenvolvimento. Mas considere também trazer todos os colaboradores que serão beneficiados por sua aplicação para fazer parte da revisão. Portanto, para garantir que tudo está de acordo conforme o planejado, siga os seguintes planos, ou siga os seguintes passos, ou as seguintes indagações. O que dá início ao processo? Ele reflete o processo de modo como ele funciona de fato? Todas as etapas foram definidas do início ao fim? Faltam etapas? Ele contribuirá para o objetivo de melhoria? Há áreas que têm uma necessidade óbvia de melhoria? Há pontos úteis de coleta de dados que podem ser identificados? Há oportunidades para reduzir atividades múltiplas de inspeção e avaliação de outras etapas redundantes? Então, pessoal, para finalizar aqui nosso trabalho, a gente já falou basicamente o que é um fluxograma, a gente já falou quais são os principais tipos de fluxogramas. A gente também aqui já abordou quais são os principais símbolos utilizados hoje em dia para se fazer um fluxograma e como se cria um fluxograma. Mas qual é a principal função de um fluxograma, né? A gente sabe que um fluxograma ele é uma ferramenta essencial para o mapeamento de processos. Portanto, ele pode ajudar também no planejamento de processos. Além do mais, no aperfeiçoamento do fluxo do processo. Também se torna possível fazer análises críticas para melhorias e correções em cada etapa do processo. Ou seja, há vários cenários e razões para se preparar e aplicar um fluxograma. Pensando nisso, pessoal, a gente aqui separou os principais momentos em que você pode utilizar um fluxograma. Primeiro, na busca em padronizar a representação de métodos e atividades administrativas, para facilitar o aprendizado da equipe sobre o processo como um todo, né? Mostrar responsabilidades e as relações entre as etapas e áreas envolvidas no processo, ver qual caminho o processo pode e deve seguir, permitir a identificação das etapas que não agregam valor, mapear gargalos, complexidades, atrasos e desperdícios, permitir medir o tempo de ciclos das atividades e ver oportunidades de redução de custos e recursos no processamento. Então fica aqui nossos agradecimentos para quem assistiu esse vídeo e até a próxima. Abraço, obrigado.